Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiana Santos, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre leitura, compreensão e interpretação de textos. Bom, antes de começarmos com essa análise de textos, temos que saber a diferença entre tipologia textual e gêneros textuais. Sendo assim, tem-se por tipos textuais a forma como um texto se apresenta, ou seja, ele pode ser descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo, dialogal e preditivo. Esses dois últimos, alguns gramáticos praticamente não os citam, mas os 4 primeiros são os mais importantes. Então, só pensando aí, texto descritivo é aquele que faz uma descrição de algo, de algum lugar, de alguma pessoa, de algum objeto. Texto narrativo, aquele que traz uma narração, né? Conta uma história sobre algum personagem, sobre algum acontecimento. O texto injuntivo são textos instrutivos, ou seja, eles pretendem ensinar o leitor, né, a fazer alguma coisa. Então, é comum o uso de verbos que estão no imperativo, que são aqueles que dão ordem, fazem um pedido, uma sugestão. Exemplos de gêneros textuais que são do tipo injuntivo, nós temos as receitas culinárias e os manuais de instrução, porque eles pretendem ensinar o leitor a fazer alguma coisa através ali do uso do verbo no imperativo. Misture as coisas, bata os ingredientes no liquidificador, coloque para assar. Né? Então, são exemplos aí de verbos que estão no imperativo, portanto, um texto injuntivo. O texto dissertativo, ele tem essas duas classificações. Ele pode ser um texto dissertativo expositivo, que tem como objetivo informar, esclarecer alguma coisa para o leitor, né? Então, são exemplos aí o artigo de opinião, que expõe a opinião do autor. Também posso colocar aqui as notícias jornalísticas, porque as notícias, elas têm esse objetivo de informar sobre alguma coisa, né? E o texto dissertativo argumentativo, que seria aquela redação que eles pedem no Enem, que eles pedem nos vestibulares, no qual, além de expor um assunto, você também vai argumentar sobre aquilo, você vai trazer informações para defender um ponto de vista. Texto dialogal é quando eu tenho mais de um locutor envolvido nesse momento de comunicação. É um exemplo aí, uma entrevista, um debate, por exemplo. Texto preditivo é aquele que traz previsões. Então, um exemplo é previsões meteorológicas, pertencem a esse tipo textual. Então, quando falamos de tipos textuais, nós estamos falando de 5 ou 6 no máximo, são os que existem, tá? Retomando aqui, texto descritivo vai fazer um retrato por escrito daquilo que ele está falando. Então, vai usar bastante adjetivos para fazer essa caracterização do espaço, do personagem, do objeto, que seja. Essa descrição, ela pode ser denotativa ou conotativa. Qual que é a diferença dos dois? Bom, numa descrição denotativa, é realizada de maneira objetiva, de maneira direta, sem o uso de metáforas. Então, ali eu tenho a linguagem de dicionário, a linguagem real. Já na descrição conotativa, é uma linguagem, uma descrição mais subjetiva, né, com o uso de palavras no seu sentido figurado, simbólico. Um exemplo que eu coloquei aqui foi esse poema Retrato, de Cecília Meirelles. Na primeira estrofe, eu tenho aqui: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste e assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então, quando a autora aqui, a poetisa, coloca que eu não tinha este rosto de hoje, magro, triste, calmo, ela faz uma descrição denotativa, que é realmente aquela aparência que o rosto tem naquele momento. Quando ela fala, por exemplo, que nem ela não tinha estes olhos vazios
e nem o lábio amargo, aqui eu já tenho uma descrição conotativa, sentido figurado. Não é que o lábio esteja amargo, né? Mas é uma figura de linguagem aqui, uma metáfora. Em se tratando de texto narrativo, devemos levar em consideração, primeiramente, a sua estrutura, né? Todo texto tem começo, meio e fim, então, um texto narrativo nós temos ali a apresentação, que seria o momento em que o narrador, o autor do texto, traz os personagens, o espaço, tudo o que vai ser acontecido ali naquela narração, tá ali no começo do texto. O clímax é o momento mais crucial da narrativa, mais importante, né, que chama mais atenção. E o desfecho, que é o encerramento. Texto narrativo, ele vai ter alguns elementos, né, os elementos da narração, que eu coloco aqui formando a palavrinha pente, para que vocês se lembrem. São esses 5 os elementos da narração. Então, o texto narrativo tem personagens, tem enredo, que é a história em si, vai ter narrador. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, o eu, ou seja, é um narrador que está contando algo que aconteceu com ele. Ele é personagem da história. Ou então em terceira pessoa, que é quando o narrador ele é observador, ele conta o que aconteceu com outro, né, com outra pessoa, ele não faz parte da história. Ou ainda, em terceira pessoa, o narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe, tudo vê. Ele sabe o que os personagens fazem, ele sabe o que eles sentem, o que eles ainda vão fazer, tá? Ele sabe inclusive os pensamentos. Esse seria o narrador onisciente. O tempo da narrativa, se ele é cronológico ou psicológico, se ele trabalha com vai e volta na narrativa, com flashbacks, ou se ele tem o tempo cronológico ali do início da trama até o final, a sequência de fatos. E o espaço, que pode ser mais de um, é onde se passa aquela narrativa, né? Se é no campo, se é na casa de alguém, se é numa festa. Na narrativa ainda, eu tenho aqui 3 formas de discurso que são possíveis. Eu tenho o discurso direto, indireto e o indireto livre. Qual que é a diferença deles? No discurso direto, eu tenho a fala da personagem reproduzida ali, exatamente como foi dito. Então pensem aí na história da Chapeuzinho, quando ela chega à casa da vovó e o lobo está lá na cama, fantasiado de avó, e ela pergunta: "Vovó, que olhos grandes você tem?" Ao que o lobo responde: "São para te ver melhor, minha netinha." Então, nesse momento, no texto narrativo, eu vou ter algumas marcações, como, por exemplo, o uso de travessão, né? O narrador escreve lá: "A Chapeuzinho falou, 2 pontos." Coloca lá na outra linha o travessão: "Que olhos grandes você tem, vovó." Então, a fala da personagem está escrita no texto. Já no discurso indireto, o narrador incorpora aquela fala para o discurso dele. Então, ele está contando o que foi dito. Nesse mesmo exemplo, seria assim: o narrador falando, né? A Chapeuzinho, ao chegar à casa da avó, se depara com um lobo fantasiado na cama dela e pergunta por que ele tinha olhos tão grandes, ao passo que ele responde que eram para vê-la melhor. Então, notem aí que eu não tenho a fala do personagem, eu tenho a fala do narrador contando o que ele disse. E o discurso indireto livre é a mescla desses outros dois. É quando eu tenho ora o personagem falando, ora o narrador contando o que ele disse, tá? Então, eu tenho as duas coisas. Isso que a gente viu, pessoal, esses 5, 6 tipos, são os tipos textuais. Agora a gente vai falar de gêneros textuais. Diferente lá dos tipos, os gêneros, eles são infinitos. Eu não sei te falar quantos existem, porque são muitos. Todo texto, seja ele oral ou escrito, pertence a um gênero distinto. Então, nós temos aqui os gêneros textuais como sendo estruturas relativamente inflexíveis com que se compõem os textos,
tá? Tanto faz oral como escrito. Por que relativamente inflexíveis? Porque supõe-se que a estrutura deles não muda. A gente consegue identificar um texto, um gênero textual pela sua estrutura. Então, se eu peço para vocês escreverem uma carta, por exemplo, como que a gente identifica que é uma carta? É aquele texto que tem data, local, né, em cima ali, vai ter uma saudação, vai ter o texto da carta e no final vai ter uma despedida e assinatura. Então, relativamente inflexível é porque se eu penso em carta, eu já venho à minha mente esses pontos que têm que estar presentes naquele gênero textual. Mas não significa que se eu esquecer de colocar o local ou a data, que aquilo vai deixar de ser uma carta, tá? Então, às vezes tem algumas mudanças, mas eu consigo identificar o gênero pela sua estrutura. Então, por exemplo, aí uma notícia, uma reportagem, se a gente lê, a gente já identifica que aquilo é uma notícia, que aquilo é uma reportagem. Uma crônica, artigo de opinião, conto, propaganda, eu posso ter aqui bilhete, bula de remédio, placa de trânsito, tudo é gênero textual, tá? Charge, tirinha e cartoon, que caem bastante nas provas, eu tenho que observar algumas diferenças entre esses três, porque os três trabalham com linguagem não verbal, ou seja, com imagens, né? Os três vão trazer um conteúdo um pouco caricato, um pouco engraçado, né? E qual seria a diferença? Tirinha é um pouco mais fácil, porque geralmente ela serve de humor, né? Serve para divertir o leitor. E ela vai ter mais do que um quadrinho. Já o cartoon e a charge geralmente são apenas um quadrinho. A charge, ela faz críticas, principalmente críticas políticas e sociais. E ela fala de assuntos do momento, tá? Ela não vai trabalhar com assuntos antigos. Geralmente ela traz ali, para entender uma charge, eu preciso estar a par dos acontecimentos do meu país, da minha cidade, né? Já o cartoon, ele vai fazer uma crítica, geralmente, a comportamentos humanos. Então, se é comportamento, ele é atemporal, ele faz sentido em outras épocas, ele faz sentido, talvez, até em outros países. Pensem aí um cartoon que fala sobre o uso do celular por crianças cada vez mais cedo, né? O uso de celular, de redes sociais cada vez mais cedo. Então, esse cartoon, fazendo uma crítica a esse comportamento, ele vai fazer sentido hoje, ele faz sentido talvez daqui a 5 anos, ele faria sentido há 8, 10 anos atrás, ele faz sentido no Brasil e no mundo, porque é uma realidade, é um acontecimento, é uma forma das pessoas se comportarem. Já a charge, eu posso pensar aí numa charge que fala, por exemplo, neste momento agora, que fala da pandemia. É uma crítica que ele vai estar fazendo, né? Essa imagem vai estar fazendo uma crítica a um acontecimento atual. Eu posso pensar aqui numa charge criticando um governo de um determinado estado, de um determinado país. Aqui, pensando no Brasil, uma charge fazendo uma crítica ao nosso governo. Ela vai fazer sentido para nós, mas ela não vai fazer sentido lá nos Estados Unidos, lá no Japão, por exemplo, se eles não souberem o que está se passando aqui nesse momento em relação à política, tá? Então, fica bem fácil de diferenciar charge de cartoon se eu levar em consideração essas informações. Charge, crítica social e política, coisa mais atual. Cartoon comportamentos humanos, né? Em se tratando de texto, qualquer que seja o gênero textual, eu devo levar em consideração algumas informações. Eu tenho que pensar que ele pode ser verbal, ou seja, utiliza palavras escritas ou faladas. Ele pode ser não verbal, ou seja, aquele texto icônico que só tem imagem,
uma placa de trânsito ali, por exemplo, que só tem a imagem, ele me passa uma mensagem, né? Ele faz sentido, mas ele não tem nada escrito. Ou ainda, né, eu posso pensar no não verbal aqui, nas cores, no semáforo, por exemplo. As cores me indicam que eu devo parar, que eu devo prosseguir. Então não tem nenhuma palavra, não é dito nada, mas eu consigo interpretá-lo. E o texto ainda pode ser misto ou híbrido, né? Quando eu tenho imagens e eu tenho palavras, como por exemplo aí na nossa tirinha, que eu tenho o texto escrito, né, linguagem verbal, e eu tenho desenhos, imagens, ícones, linguagem não verbal, tá? O texto ainda pode ser escrito em verso ou em prosa. E aí, cuidado aqui. Texto em prosa, quando eu pergunto para os meus alunos, às vezes eles falam que é uma conversa, né, uma prosa. Uma prosa é uma conversa, mas quando eu estou falando de estrutura textual, texto em prosa é aquele que tem parágrafos e linhas contínuas. É o texto que vai até o final da margem, né, do livro, do caderno ali, retorna e vai fazendo esse movimento a cada parágrafo. Já o texto em verso é aquele que não segue essa regrinha. A gente pensa logo em poema ou música, né? Vou voltar aqui no poema da Cecília Meirelles. Nós temos aqui um texto escrito em verso. Por quê? Cada linha de um poema, de uma música, ele equivale a um verso. Então, eu não falo na linha 2, eu falo no verso 2. E ainda, aqui eu tenho alguns versos que estão separados uns dos outros. Então, eu tenho aqui um poema composto por 3 estrofes, tá? Quando eu tenho a junção de versos dentro de um mesmo conjunto, eu tenho uma estrofe. Então, na primeira estrofe eu tenho 4 versos, na segunda estrofe eu tenho 4 versos e na terceira eu tenho mais 4 versos, tá? Então, essa é a diferença de texto em prosa para texto em verso. E ainda eu posso ter ali, num determinado gênero textual, ideia principal e ideia ou ideias secundárias, como por exemplo num artigo de opinião, que ele vai estar falando de um assunto geral, né? Eu posso falar ali sobre a violência, é a minha ideia principal, mas eu posso trazer ideias secundárias, eu posso dizer o que acarreta em violência, quais seriam as medidas para diminuir a violência, então seriam ideias secundárias, tá? Então aqui só lembrando, texto pode ser verbal ou ainda não verbal, como por exemplo aqui algumas placas de trânsito que não trazem nada escrito, só tem imagens, mas ainda assim nos passam uma mensagem. Compreensão e interpretação textual, tem diferença? Sim, tem diferença, tanto que aí na apostila de vocês, no concurso, no edital, eles pedem, né, tanto a interpretação quanto a compreensão textual. Então, independente de fazer interpretação ou compreensão, eu preciso sempre analisar um texto pensando em pressuposições que eu posso fazer para ter essa análise completa. Pensem comigo. Olhem aí a frase. O concurseiro deixou de sair aos fins de semana para estudar mais. O que é uma pressuposição? É o conteúdo que fica à margem da discussão. Não está escrito ali, mas está subentendido, está implícito. Eu consigo imaginar aquilo, tá? Faz sentido naquele contexto. Então, eu tenho aqui um pressuposto de que antes ele saía nos finais de semana, ou ainda que ele já estudava, mas que agora ele quer estudar ainda mais para passar no concurso. Então, são informações que eu vou interpretar a partir daquilo que já foi dito. Sempre que eu for fazer análise e interpretação textual, eu tenho que levar em consideração o sentido denotativo e o sentido conotativo, que a gente falou um pouquinho lá atrás da descrição, né? Sentido denotativo começa com D de dicionário.
Então, é o sentido real, literal daquela palavra. Por exemplo, aqui, o garoto arremessou a pedra no lago. Se eu falo para vocês a palavrinha pedra, logo vem à mente o pedregulho mesmo, né? O que é uma pedra? Aquele objeto duro, né? Difícil, pesado às vezes, grande, pequeno, enfim. É aquele sentido denotativo que vem à nossa mente. O sentido conotativo, figurado, vai depender do contexto. E aí eu tenho aqui o exemplo. O coração daquela menina é uma pedra. Aqui eu faço uma comparação do coração dela como sendo uma pedra. Não significa que é uma pedra de verdade, né? Eu tenho aqui o sentido figurado, é uma metáfora. O coração da menina é duro, é difícil de conquistar, né? Então eu pego ali uma característica do que é denotativo, mas eu utilizo aqui no contexto no sentido conotativo, tá? Quando eu for fazer questões de compreensão textual, significa que a minha resposta vai estar escrita no texto. Então, eu vou analisar o que realmente está escrito. Basta eu reler, se for necessário, né? E coletar os dados do próprio texto. Então, na primeira leitura que eu faço, eu já tenho que ter em mente qual é o assunto daquele texto, sobre o que ele está falando. Na segunda leitura, né, depois que eu leio as perguntas e tudo mais, se eu precisar fazer uma segunda leitura, eu preciso observar as palavrinhas com mais atenção, principalmente as conjunções, tá? Conjunções adversativas ou opositivas são aquelas que trazem essa ideia de oposição. Então, geralmente, depois dessas conjunções, está a opinião do autor. Ele fala, ele escreve sobre alguma coisa, sobre o assunto, e aí ele coloca lá, mas, porém, entretanto, todavia, e aí ele coloca a opinião dele. Então, essas conjunções a gente precisa dar atenção a elas no texto, bem como os sinais de pontuação. Imaginem que a pergunta esteja pedindo para identificar um trecho em que haja o discurso direto. Como que eu vou identificar o discurso direto dentro daquele texto? Pelo sinal de pontuação. Discurso direto vai estar entre aspas, ou então vai ter travessão, né? 2 pontos e travessão. Então, a pontuação também me auxilia a identificar essas informações. E as palavras negativas também são importantes dentro de um texto na hora de fazer uma questão de compreensão. Então, se você observou lá, tem a palavrinha não, jamais, nunca, são palavras que exigem atenção naquele trecho. E os enunciados, as questões de compreensão, como que está escrito? Como a resposta vai estar lá no texto, a pergunta geralmente vem falando assim, segundo o texto, ou então, o autor do texto diz que, traz que. O texto informa sobre. No texto, no trecho tal, fala isso, isso e isso. Então, são questões com esses enunciados, é de compreensão. Eu vou ter a resposta relendo o meu texto. Já questões de interpretação, é necessário que eu faça uma reflexão sobre aquilo que eu li, né? Que eu preciso me atentar para o que está além do texto, para que eu faça a minha interpretação. Claro, essa minha interpretação vai depender um pouquinho, às vezes, do meu conhecimento de mundo, das coisas que eu sei a respeito daquele assunto, mas eu não posso extrapolar. O que seria isso? Eu não posso colocar a minha opinião acima daquilo que foi dito pelo texto, acima da opinião do autor, porque senão a minha resposta vai estar errada. Os enunciados de questões de interpretação, ficou errado aqui, ó, de interpretação vão estar geralmente assim: depreende-se do texto ou infere-se do texto, conclui-se ao ler o texto que, qual a intenção do autor ao afirmar que, o texto permite deduzir
É possível subentender a partir do texto? Então, esse tipo de enunciado denota que eu preciso interpretar o que eu li, né? Porque quem é que vai concluir? Eu li e eu tenho que concluir. Lógico que eu preciso fazer essa análise, essa compreensão de acordo com o que está escrito. Eu não posso extrapolar. Exemplificando, olhem a frase: passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Essa frase aí de José Sarney, publicado na Veja de 97. Então, quais são as informações que eu tenho aqui só dessa frase? Deduz-se pelo texto uma mudança na vida esportiva, intelectual, profissional, sentimental ou religiosa. Logo, eu penso que essa mudança seja profissional, que antes José Sarney era político, né? Ele passou a vida atrás de eleitores. Agora ele é escritor, por isso ele busca leitores. O meu conhecimento de mundo, de saber que José Sarney foi político, me ajuda a responder isso também. Mas pelo texto eu também consigo fazer essa interpretação. 2. O autor do texto sugere estar passando de. Então já deu a resposta aqui, né? Ele passou de político para escritor. Professora, por que não é de senador? E se ele era senador? Eu não sei se ele era senador na hora, mas independente dele ser senador ou não, ele é político antes de qualquer coisa, certo? Então ele passou da profissão político para escritor. Eu posso ir naquela que é mais específica. Ainda sobre a frase, infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi agradável, duradoura, simples, honesta ou coerente. Lembrando, eu não posso deixar a minha interpretação pessoal ultrapassar o que foi dito. Ele disse que passou a vida atrás de eleitores e agora busca leitores. Então, se ele passou a vida, dá a entender que essa atividade dele foi duradoura, tá? Eu não posso pensar que, ele é político, nunca que vai ser honesta. Ou então, provavelmente ele gostava muito da política, então foi agradável. Eu tenho que buscar informações do próprio texto. 4. O trecho que justifica a resposta anterior é qual? É justamente esse que eu comentei, né? Que ele passou a vida, então foi duradoura por isso, porque ele passou a vida a buscar, né? Atrás de eleitores. Por fim, a palavra no ou expressão que não pode substituir o termo agora é no momento, ora, presentemente, neste instante ou recentemente. Então, olha aí, passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Qual palavrinha ou qual expressão que eu não poderia trocar aqui? Seria o recentemente, porque algo que aconteceu recentemente não está acontecendo agora, já ficou no passado. Se ficou no passado, não serve para substituir o termo que eu tenho aí, certo? Dicas ao ler um texto em provas, né? Qualquer texto. Comece pelo enunciado da questão, você vai já observar na questão o que é que você vai ter que dar atenção na hora de ler o texto. Destaque palavras-chave e o tópico frasal dos parágrafos. O que são essas palavras-chave? São as palavrinhas de maior importância ali na pergunta, que eu também vou encontrar provavelmente no texto, ou ainda aquelas que têm relação com o assunto geral, né, com o tema daquele texto. Isso é palavra-chave. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, a menos que tenha uma pergunta pedindo qual é o significado daquela palavra, aquilo ali é blá blá blá, aquilo ali não me interessa, eu não preciso ficar preso àquilo porque eu não sei o significado. Leia o texto mais de uma vez, se for necessário, tá? Lembrando que a gente tem que lutar contra o tempo também ao fazer uma prova, não pode perder muito tempo numa mesma questão. Se eu demorar demais numa questão, é melhor eu passar para a próxima e deixar aquela para depois.
Não deixar que suas ideias prevaleçam sobre as do autor, é aquela questão de você querer colocar a sua opinião, mas não está escrito aquilo no texto, então não pode ir além. Quando duas alternativas parecem corretas, identifique a que melhor se enquadra no sentido do texto e também no enunciado da questão. Então, eu tenho que analisar, igual ali no exemplo, tinha senador e tinha político. O mais específico ali é senador, mas eu penso assim, senador também é um político. Então, qual que enquadra melhor no sentido ali do texto? Que ele seja político. E é isso. Agora a gente vai fazer algumas atividades, algumas questões lá da apostila de vocês. Até daqui a pouco.